Tem algo na sua varanda que está atraindo confusão espiritual para dentro da sua casa. Você achou que era só enfeite, só decoração. Mas São Francisco vai te mostrar agora que alguns objetos aparentemente inocentes estão abrindo brechas reais para o inimigo entrar. E o objeto número 3 é tão comum que está presente em mais de 80% dos lares. Paz e bem. A varanda é a primeira parte da sua casa que o mundo vê, mas também é a primeira porta espiritual que se abre. E o que você coloca ali fala espiritualmente sobre quem você está convidando para entrar. Hoje, São Francisco nos alerta sobre 5 decorações que espiritualmente amaldiçoam sua varanda e muitas vezes a sua casa inteira. Fica comigo até o fim, porque o último item parece bonito, sofisticado, até espiritual, mas carrega uma raiz perigosa e oculta. Item 1. Máscaras tribais e esculturas étnicas. Você já viu aquelas máscaras exóticas, cheias de detalhes, com expressões intensas, muitas vezes assustadoras? Algumas vêm de viagens para o exterior. Outras são compradas em feiras de artesanato ou lojas de decoração. E ainda tem aquelas que você ganha de presente e coloca na varanda só para dar um toque cultural. Mas o que quase ninguém sabe é que essas máscaras não foram criadas como arte, mas como instrumentos espirituais. Muitas dessas peças são usadas em rituais de invocação, oferendas, cerimônias religiosas antigas e cultos de entidades que não têm nada a ver com o Deus de Israel. São objetos consagrados a deuses estranhos, ancestrais, espíritos territoriais, ou até divindades guerreiras ligadas à morte e à dominação espiritual. E ao trazer isso para sua casa, por mais bonito que pareça, você não está apenas decorando, está permitindo. Deuteronômio 7,26 já nos alerta com firmeza: não trarás coisa abominável para a tua casa, para que não sejas amaldiçoado como ela. O texto é claro: se o objeto é amaldiçoado, a maldição acompanha. E quando ele entra pela varanda, ele passa a habitar o ambiente, mesmo em silêncio. Essas imagens não são neutras. Elas carregam uma carga espiritual invisível, mas ativa. E você pode estar olhando para algo todos os dias que, no mundo espiritual, está dizendo: aqui há espaço para outros deuses. Agora pense comigo: se Deus visitasse sua casa hoje, o que ele veria pendurado na sua varanda? Um símbolo da fé ou um ídolo de outro povo? Como purificar esse item? Faça uma triagem profunda. Olhe para cada escultura, máscara ou objeto decorativo com olhos espirituais. Pergunte-se: isso aqui foi criado para glorificar a Deus ou para representar outra entidade? Se tiver dúvida, descarte. Se sentir peso, descarte. Se souber a origem pagã, quebre e ore. Ore com autoridade. Senhor, eu renuncio a toda consagração oculta que entrou na minha casa através da decoração. Que toda presença que não vem de ti seja expulsa agora, e que a minha varanda seja consagrada apenas à tua presença. Comente agora: na minha casa, só entre o que glorifica o Senhor. Compartilhe esse alerta com alguém que diz: é só decoração. Mas não percebe que o inimigo se disfarça de arte para habitar como hóspede. Item 2. Olho grego e amuletos de proteção. Você talvez nem perceba. Está ali, pendurado discretamente na entrada da varanda, no puxador da porta, no meio das flores, ou preso em um vasinho, como um pequeno detalhe azul. Às vezes é o famoso olho grego, outras vezes uma figa, uma fitinha colorida, um patuá, tudo com a mesma intenção: afastar a inveja, espantar o mal, proteger a casa. E é exatamente aí que mora o problema. No mundo espiritual, o que protege uma casa não é um símbolo de vidro, pano ou madeira, não é uma cor, não é um formato, é a presença de Deus. Quando você pendura um símbolo esotérico na sua casa achando que ele vai impedir o mal de entrar, você está, sem perceber, dizendo ao céu que não confia mais no escudo da fé. O que parece apenas um costume popular é, na verdade, um pacto sutil com o medo. E onde há medo, a fé enfraquece. E quando a fé enfraquece, a presença do Espírito Santo recua. Esses objetos não são neutros. Eles têm origem em culturas espiritualistas, sincréticas, muitas vezes ocultistas. São elementos criados para substituir a oração, para funcionar como atalhos espirituais, sem conversão, sem entrega
sem renúncia, mas a palavra de Deus é clara. Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. A pergunta é direta. Você confia em um símbolo ou no sangue de Cristo? Você quer afastar o mal com um vidro pintado ou com a intercessão dos céus? Lembre-se, o inimigo não tem medo de olhos desenhados. Ele teme a luz do Espírito Santo. Ele foge de casas que exalam louvor. Mas onde vê um símbolo esotérico pendurado, ele encontra uma porta aberta para se manifestar com disfarces. Como purificar esse item? Faça uma análise sincera da entrada da sua casa. Veja se há algum objeto ali que foi colocado por precaução, por costume ou por tradição. Se for símbolo de proteção fora da fé cristã, retire. Não guarde, não doe. Desfaça com reverência e autoridade espiritual. E ore assim: Senhor, eu renuncio toda tentativa de proteção que não venha de ti. Que a entrada da minha casa seja guardada pelo teu nome e não por nenhum símbolo humano. Que toda presença maligna que se alimentava dessa brecha seja agora quebrada e expulsa em nome de Jesus. Declare com firmeza: na minha casa, quem protege é o Senhor. Se você conhece alguém que carrega esses símbolos dizendo, é só para evitar inveja. Envie esse vídeo, porque muitas vezes o que foi colocado para proteger é justamente o que está abrindo a brecha. Item 3. Frases de zombaria ou sarcasmo, aparentemente inofensivas, divertidas, irônicas. Essas são as famosas plaquinhas de entrada que tomaram conta das varandas nos últimos anos. Você já deve ter visto, ou talvez até tenha uma pendurada agora. Cuidado com o dono da casa. Aqui mora uma bruxa. Bem-vindo ao caos. Não me acorde, sou insuportável. Entre se tiver coragem. O inferno começa aqui. Você talvez tenha rido ao ler, achado criativo, diferente. É só uma brincadeira. Mas no mundo espiritual, palavras não são neutras. Elas são decretos, declarações. E a porta da sua casa é o lugar mais sério onde uma palavra pode ser colocada. A Bíblia não diz que a boca tem o poder de influenciar o ambiente. Ela diz algo muito mais radical. Provérbio 18,21. A morte e a vida estão no poder da língua. Essas frases estão anunciando o espírito do ambiente. Elas estão dizendo ao céu e ao inferno que se tolera dentro daquela casa. Elas estão profetizando o tom da atmosfera espiritual do lar. E o mais grave é que a zombaria se normalizou. Pessoas que se dizem cristãs hoje penduram na entrada da casa declarações espiritualmente cínicas, agressivas, até blasfemas disfarçadas de humor. Zombar da autoridade da casa, zombar da harmonia do lar, zombar da ordem espiritual, zombar da fé. E tudo isso na varanda, o lugar por onde a bênção entra ou é impedida de entrar. Você percebe? Quando a zombaria entra como decoração, a bênção sai pela porta. Não há como pedir a presença de Deus sobre a casa, se o primeiro som que se ouve ao chegar é de sarcasmo. Como purificar esse item? Remova toda plaquinha ou enfeite que contenha frases de zombaria, sarcasmo, grosseria ou confusão, mesmo que tenha sido presente, mesmo que seja engraçadinho. Deus não se manifesta onde a zombaria é celebrada. Em vez disso, coloque na entrada um versículo, uma palavra de bênção, um sinal de reverência. Ore com sinceridade. Senhor, que a minha casa fale de ti. Que nenhuma palavra de escárnio more nas minhas paredes. E que a entrada do meu lar seja um convite para a tua presença e não para o espírito da zombaria. Comente com convicção. Na minha varanda, só palavras que trazem vida. E se você conhece alguém que trata essas frases como só decoração, mostre essa mensagem. Porque toda palavra escrita, pendurada ou repetida, tem peso no mundo espiritual. Perfeito. Abaixo está o item 4. Incensos, mandalas e objetos esotéricos, reescrito com mais profundidade espiritual, ampliação narrativa e sem emojis, seguindo o mesmo padrão envolvente e sério dos itens anteriores. Item 4. Incensos, mandalas e objetos esotéricos. Você entra na varanda, sente um aroma perfumado no ar, vê um incenso queimando lentamente, uma mandala pendurada girando com o vento.
cristais brilhando sob o sol. Tudo parece tranquilo, bonito, espiritual, mas o que você talvez não saiba é que boa parte desses elementos foi criada como instrumento de consagração pagã. Eles não são apenas elementos de decoração exótica. São símbolos ativos de práticas espirituais que negam a soberania de Deus. O incenso, por exemplo, na Bíblia, o incenso é oferta. Subia ao céu como aroma de adoração. Mas no mundo ocultista, o incenso é usado para atrair entidades, evocar forças, abrir portais energéticos. Mandalas, por sua vez, são mais do que formas geométricas. São representações espirituais criadas em tradições orientais para induzir estados de meditação, invocação de deuses e manipulação de energia. Elas são usadas em rituais ligados a culturas que não reconhecem Jesus como Senhor, e isso não é um detalhe irrelevante. Cristais são vendidos como cura energética. Cada cor para um chakra, cada tipo para um poder específico. Mas por trás dessa beleza, existe um sistema espiritual completo, que substitui o Espírito Santo por vibrações, o arrependimento por alinhamento e a fé por manipulação energética. Você não pode abrir sua varanda para objetos que carregam doutrinas contrárias à fé cristã e esperar que a presença de Deus permaneça ali como se nada tivesse acontecido. Deus não divide espaço com outros senhores. Ou ele reina, ou ele se retira. Deuteronômio 18,10-12 diz: Não se ache entre quem pratique adivinhação, encantamentos, agouros, feitiçarias, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E não é necessário praticar diretamente para ser afetado. Ter os instrumentos, aceitar a presença deles no lar, já é uma forma de aliança silenciosa. Como purificar esse item? Retire imediatamente da sua varanda qualquer objeto esotérico. Incensos, mandalas, cristais, sinos de vento consagrados, pirâmides, estátuas místicas. Não guarde, não doe. Quebre ou descarte com responsabilidade longe da sua casa e ore com autoridade espiritual. Senhor, eu rejeito todo objeto que representa outro caminho além do teu. Que a entrada da minha casa seja limpa de toda energia estranha e que apenas o teu espírito habite aqui. Declare com firmeza: na minha varanda só entra o que glorifica o Deus vivo. E se você conhece alguém que mantém esses objetos só pelo cheiro, só pela energia, só pela estética, avise, porque muitas vezes o que parece bonito é apenas a maquiagem de uma brecha espiritual muito perigosa. Item 5. Estátuas ambíguas ou entidades misturadas. Algumas decorações confundem pela aparência. São bonitas, bem feitas, com traços suaves. Mas ao olhar com atenção, você percebe. Não é um anjo como os da tradição cristã. Não é um santo que você reconhece. Não é uma imagem consagrada à fé. É uma mistura. Anjos com traços sensuais. Imagens com símbolos esotéricos. Santos estilizados com feições que lembram deuses hindus, egípcios ou figuras místicas. Estátuas douradas, prateadas, com olhos fechados, posturas de meditação ou mãos em gestos ritualísticos orientais. Você olha e diz: mas é só arte. É só um símbolo de paz. É só para harmonizar o ambiente. Mas por trás dessa harmonia estética, existe confusão espiritual. O inimigo não se apresenta sempre como algo grotesco. Muitas vezes, ele se disfarça de luz, de equilíbrio, de beleza, de espiritualidade neutra. Mas não existe espiritualidade neutra. Toda estátua, toda imagem, todo símbolo ou representação aponta para algum espírito, alguma crença, alguma doutrina. E se a imagem que está na sua varanda não glorifica explicitamente o Deus verdadeiro, ela pode estar representando algo que contradiz a fé que você professa. O apóstolo Paulo foi direto, 2 Coríntios 6,14-16. Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que acordo entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso entre o templo de Deus e os ídolos? Misturar símbolos não é só confuso, é perigoso, porque mostra que, no lar, tudo é permitido, até o que ofende a santidade de Deus. Não existe sincretismo saudável. A fé católica é clara, direta, exclusiva. O lar de um cristão não é espaço de exposição religiosa. É território de adoração
verdadeira. Como purificar esse item? Examine todas as imagens e esculturas da varanda. Pergunte-se: isso aqui representa claramente a fé que eu professo, ou é uma mistura? Se houver dúvida ou ambiguidade, retire. Substitua por uma imagem sagrada que glorifique o Deus vivo, ou simplesmente mantenha o espaço limpo, com reverência, e ore com sinceridade e discernimento. Senhor, limpa meu lar de toda mistura. Que nenhuma imagem permaneça aqui como substituta da tua presença. Que tudo que adorna a minha casa exale verdade, reverência e fé. E se alguém disser: mas é só uma estátua bonita, lembre-se, o que parece bonito aos olhos pode ser confusão aos olhos de Deus. Se você percebeu que algum desses itens está na sua varanda, não é para ter medo, é para reagir. Deus está te despertando hoje para purificar a entrada da sua casa e fechar brechas que estavam abertas há anos. Comente agora: minha casa será território do Espírito Santo. Compartilhe esse vídeo com alguém que enfeita a varanda com tudo, menos com a presença de Deus. Deixe seu like com fé. Inscreva-se, porque ainda vamos revelar as decorações que contaminam o quarto, a cozinha e até o banheiro. Paz e bem. E que a sua varanda não seja só bonita para os olhos, mas segura para a alma.